Boa noite. Hoje eu vou conversar um pouquinho. O tema desse mês de abril é intercâmbio. E eu vou conversar com 3 pessoas que fizeram intercâmbio. Uma fez nos Estados Unidos, a outra fez na França e a outra pessoa fez na Inglaterra. Acho que é um assunto interessante para gente, para quem está pensando em fazer, né? Acho que é uma boa troca aqui. Deixa eu tirar um pouco de som aqui. Ver como é que tá aqui. Desligar aqui. Aí, oi Cláudia, Nilva, Fred. Vamos falar de intercâmbio, Nilva. Queremos viajar, Nilva. Já está na hora da gente começar a planejar a viagem do ano que vem, né? Dos próximos anos. Ai, que bom. Eu pensei, os assuntos eram intercâmbio e TCC, né? A gente está com gente que fez TCC, motivado no intercâmbio, então aí tinha uma só que ia falar sobre o TCC, não deu certo. E aí acabou aparecendo essa oportunidade de a gente conversar sobre intercâmbio. Eu acho que é um assunto que depois vai ficar aí no YouTube. É um assunto bem legal para quem está querendo sair um pouco do Brasil e fazer essa experiência fora. Hoje eu vou conversar com o Fernando Henrique. Fernando Henrique fez o 3º ano do ensino médio nos Estados Unidos. Ele vai contar a experiência dele pra gente. Na quinta-feira eu vou conversar com a Marcela. Ela é pós-doutoranda lá do centro de pesquisa que eu trabalho. Ela fez um estágio na França. E esse estágio ela foi bem no período da pandemia. Ela foi o ano passado. E aí ela vai ter, além dessa... explicar pra gente como foi fazer esse estágio lá, como foi ficar lá, né, nesse período da pandemia. E na sexta-feira eu vou conversar com o Kleber. O Kleber é amigo da gente, foi professor de inglês da gente. Ele fez um estágio para treinar melhor o inglês. Ele foi para a Inglaterra e também acabou de defender um TCC agora, né? E o TCC dele é todo em inglês, né? É bem legal, assim. E a gente vai conversar com ele. Tô morrendo de saudade de ir para Araraquara, viu, Nilva? Precisamos vacinar. A hora que a gente vacinar, a gente vacinou a segunda dose, nós já vamos embora. Deixa eu aqui que já entrou. Pra gente não perder tempo, porque o assunto o assunto é longo, o assunto é comprido. Tá Oh, meu Deus, chegando. como é que vira a câmera? Opa, Pronto, agora peraí, tá deixa eu... mostrando uma almofada. Ah, Que é isso? olá. Dificuldades Ah, técnicas, mas isso isso é tira aí de letra, né? é de resolver rápido. Não, com certeza. Boa noite, mamãe Isabel. Boa noite todo mundo que tá vendo. Três Já pessoas. estamos. Sintam-se É isso aí. cumprimentados. Quem está entrando aí, seja bem-vindo. Hoje, para quem está entrando, o assunto é intercâmbio. E hoje eu vou conversar com o Fernando Henrique, que é o meu filho, e que fez um intercâmbio nos Estados Unidos, né? E ele vai contar um pouco da experiência. Eu achei que ia ser um assunto legal para trazer aqui para as lives, que era um assunto que eu ainda não tratei aqui. E quero destino ou não, eu consegui 3 pessoas para conversar sobre cada uma com o seu intercâmbio, né? E a gente começa aqui com o Fernando, que foi fazer o 3º ano do ensino médio. Então, Fernando, esse vai ser um pouquinho diferente. Eu gostaria de fazer umas perguntinhas
E daí a gente vai olhando também se alguém tem alguma dúvida, quer saber de alguma coisa, a gente vai tentando responder aqui, tá bom? Então, Fê, Olha, só dar um boa noite aí pro povo que tá vendo, que uns certos rapazes aí que estão mandando boa é, noite. Uma boa noite pra eles. legal, sejam todos bem-vindos. É, então, é, olha, agora que você me pegou que eu não lembro nem o ano, eu ia já começar falando o ano que foi, mas 2016. foi 2015? certo, esse foi o ano que, isso, o ano que eu efetivamente fui, Certo, certo? 2015. E, mas eu acho que essa ideia, o embrião, né, o surgimento dessa ideia, acho que veio bem Sim. antes ainda, né? Então a gente tem um parente que mora lá nos Estados Unidos, que foi também quando eu era bem pequeno ainda, mas que é uma memória relativa. Assim, não é, eu vou falar que é nítida, mas existe um certo aspecto dessa memória que eu tenho guardado desse evento. E então meio que essa ideia assim de viajar, ainda mais para os Estados Unidos, de todos os países, né? Acho que sempre meio que Uhum. existiu. E aí a gente foi amadurecendo ela, né? Conforme foi passando aí os anos. Eu diria que surgiu lá em 2013, Acho que sim. 2014, talvez 2015. Não, 2015 já estava muito em cima, mas. E, e a gente é privilegiado bastante, né? Como uma família, eu diria que chegou ao ponto de que quando eu estava no ponto certo, eu diria, de maturidade, de capacidade para poder me jogar no mundo para fazer essa aventura, vocês também tinham a capacidade de me financiar, de me apoiar, digo de forma financeira, né, durante esse tempo. Então, para mim ainda foi né, meio automático, não tinha muito nem o que falar. Ou claro que eu vou, com certeza. E igual, acho que até você e muita gente falou quando eu voltei, né, que eu antes de eu ir pro intercâmbio, antes de eu fazer aquilo, que eu fui com 17 e voltei com Aham. 18 anos e meio. Eu não saía muito de casa, não. Para falar a verdade, eu lembro de talvez umas 4 vezes que eu saí o ensino médio inteiro, assim, para coisas que não eram diretamente relacionadas à escola, Certo. né? Então, para do nada, um moleque aí que não sabe nem direito os ônibus de São Paulo, o cara vai e viaja de avião É. sozinho. Mas quando eu parei para perceber esse tipo Já de coisa, eu estava já tava lá. voando, tava indo, tava lá, tava em cima, passando acho que em cima do oceano com um monte de estranho. Depois que caiu a ficha que eu fiquei conversando umas 2 horas inclusive com uma moça brasileira, que tinham, acho que ó, a família dela inteira americana, mas que ela era brasileira, que a gente ficou batendo papo na ida. Eu diria metade do caminho, foi umas 12 horas de Aham. voo, eu diria, daqui para os Estados Unidos. Daí teve uma pequena escala que foi para efetivamente para o lugar que eu ia ficar. E aí, né, eu imagino que ela seja uma mãe, eu não sei. Com certeza ela não tá vendo isso, eu não sei se vai ver. Eu nem lembro também qual que era o nome dela, não lembro nem se ela me lembrou também de falar o nome dela. Mas eu tenho o contato dela Ah, salvo ainda tem. no WhatsApp. Ela falou que ela tinha um food truck de coxinha lá nos Uau! Estados Unidos, porque lá é Aham. importado, né? Um negócio chique. Então, se alguém algum dia aí, eu não lembro também nem onde é, mas se alguém algum dia comer uma coxinha lá nos Estados Provavelmente Unidos, é dela. provavelmente foi dessa moça que entrou no avião. Mas, então foi, né? Que eu acho que, de certa forma, foi uma forma de enxergar as coisas. Acho que eu adotei um pouquinho depois disso também, que talvez é um pouquinho, sabe, dá um pouquinho de medo e tal, mas às vezes você precisa fazer as coisas. Por mais que a gente, na maioria das situações, a gente fala para você pensar e primeiro depois fazer. Eu acho que em situações como essa, eu acho que convém mais você fazer primeiro e depois você percebe o que se agregou, tudo que você superou, todos os problemas que houveram ao longo dessa jornada. Então, foi de muito amadurecedor, acho que em basicamente todos os aspectos, né?
Então, de certa forma, eu estava lá não para mim mesmo, óbvio que eu estava lá pro meu crescimento, né? O intuito primário era de fazer um estudo, era de ir para Certo. estudar. Igual você falou, não era para fazer, eu não fui por um, Aham. eu fui para efetivamente me formar. Muita gente faz essa viagem, muitos jovens, no segundo ano do ensino médio, não no Sim. terceiro, né? Mas eu escolhi no terceiro e acho que até uma coisa minha, eu diria, eu costumo dar umas pausas nessas coisas assim da minha vida e fazer um pouquinho mais tarde. Então acho que meio que essa é a minha coisa. Eu faço um pouquinho mais tarde. Eu faço, mas eu faço um pouquinho mais tarde. E me ajudou a crescer também nessa questão, né, de que ser uma pessoa mais proativa, de querer fazer as coisas e que você tem que correr atrás. E que até certo ponto, mesmo que esteja numa situação até dessa escala, como viajar, por mais que eu não tinha tanta prioridade do que eu estava fazendo, apesar de a parte mais importante, eu diria que é o dinheiro vir de vocês, o aproveitamento de tudo que estava acontecendo lá, em todos os quesitos, era a Sim. responsabilidade minha, né? Então, você pegar essa oportunidade, você abraçar ela, né? Você tirar o máximo dela, você enxugar a camisa até sair a última gota. E aproveitar todo tipo de coisa que aquilo vai te oferecer, né? Então, eu aprendi um pouco de algumas línguas, eu aprendi as matérias que eles têm lá, é, eu aprendi alguns fatores assim relativamente aleatórios. No final das contas, o que era para ser a coisa mais assim, né, de você ir para uma escola em outro lugar, você estudar e você vir mais estudado, no final das contas, eu acho que virou a coisa menos importante. Que eu, igual o Márcio tá falando aí, que eu não sei nem se eu concordo tanto, mas cara, se o cara tá falando, quem que sou eu pra discutir, né? Mas falou que eu Mais virei uma pessoa sociável. mais sociável. Eu acho que isso de muito ajudou para quando eu entrei na faculdade, apesar de. Mas aí já é outra conversa, mas enfim. É... Então, no geral, assim, acho que só existem pontos positivos. Óbvio que acho que para tudo, né, a gente tem pontos negativos. Eu também acho que vai muito do olhar de cada um, o que é Sim. positivo, né? Pô, eu tava viajando pro exterior, tem gente que mal consegue, sabe, atravessar a fronteira de estado, coisa assim. Então, acho que desse ponto de vista, assim, nesses termos, acho que zero reclamações. Foi uma experiência inteiramente, assim, positivamente positiva. Nada, não houve nada negativo, não trouxe nada de negativo. É, para quem está nos escutando, assim, eu queria começar de um ponto zero, né? Então a gente já falou que como foi que surgiu essa vontade, né? E assim, queria que você falasse como é que foi quando a gente resolveu, a gente foi procurar uma agência. Conta para as pessoas como é que assim, você tem uma vontade, mas como é que você começa a realizar, né? É, você não foi autônomo, você foi por uma agência, né? Então conta para as pessoas que estão te escutando como é que foi isso. Então, que eu me lembre, acho que meio que se padronizou desde da penúltima, aliás, da última agora década, né? De quando você tem um interesse por alguma coisa que você joga na Aham. internet, né? E eu me lembro que depois daquele tempo que essa ideia estava num estágio mais embrionário, a gente decidiu tomar um passo concreto e ir atrás de alguns lugares, assim, de algumas companhias, né? Não sei direito a palavra que usar, não sei se eu falo instituição, mas enfim, Agência. de isso, não sei se é uma agência, mas assim, uma, um meio, né, para a gente conseguir concretizar essa ideia, né? E aí, eu não lembro nem se a gente chegou a achar mais do que essa opção, mas também não lembro se foi por uma questão locacional de distância, né? Mas a gente acabou encontrando eu ia falar experimento, mas experimento não é é isso, né? Nossa, que eu tô assim que Experimento. experimente organizar a empresa da Não, minha mãe. experimento. Experimento.
Experimenta, é verdade, experimenta. E não sei, eu tenho ainda os dois envolvidos Ih, tem Não, microfone não é o raspando, meu. capaz que seja o meu. É, tem. Tem microfone. Tem microfone. Tem. Aham. Não desenvolvi um relacionamento muito próximo, mas os dois foram super acolhedores, assim, super me ajudaram ali quando precisava. Houve, assim, uma barreira meio técnica, né? Então, quer queira ou não, você precisa ter uma certa qualificação. Eu lembro até que um professor nosso, durante o intercâmbio, ele. O professor de uma matéria totalmente, assim, sem relação a esse tipo de coisa. E ele falou pra gente fazer uma prova e relatar uma experiência de vida onde as nossas experiências passadas tiveram influência no futuro. E aí eu falei, pô, se não tivesse o meu desempenho que eu tive na escola ao longo dos anos, se eu não tivesse adquirido o gosto e praticado inglês pelo tanto que eu pratiquei, eu não teria conseguido vir pra cá, né? E aí o cara teve que também fazer um puto discurso, agradeceu pro Aham. caramba. De novo, não teve nada a ver com a matéria, porque eu acho que eu vou até falar, mas foi na matéria de física, não tem nada a ver com Aham. física, mas então existe assim, eu fiz, que eu me lembre, duas provas, uma prova geral de conhecimento, que é relativamente fácil, mas aí a segunda prova é mais comprida, que é a de conhecimentos na língua, né? Então, inglês escrita, inglês fala e Aham. audição. E no mais é isso. E aí a questão é que, né, eu não acho que compete a gente falar de questão monetária, né? O quanto Não. que custou, mas sei também que dificulta ainda mais, porque acho que a gente tem uma ideia muito um pouco preconcebida de quando a gente vê filmes, os negócios que o povo sempre sabe para onde vai, escolhe as cidades Aham. grandes, vai para Boston, Nova Aham. York e para dar uma dica, acho, apesar de a gente não falar isso nem cabe no bolso, né? Então, o método que a gente escolheu meio que foi Não escolher. o a roleta do milhão. Não escolher, a gente deixou a roleta do milhão, decidir para onde que eu ia. E no final das contas, o destino foi Virgínia Ocidental, sabendo isso com 3 dias com das aulas já terem Aham. começado, né? Então, relativamente, assim, notícia imediata, se não até um pouco atrasada, mas acho que era, né, a forma de se fazer, como que se dava as coisas. E aí fomos meio apressados, né? Relativamente atrás, mas no final das contas não fez muita diferença, deu tudo certo. E, e acho que também você falou dessa questão de você ir atrás. O que eu acho que facilita, que também é o motivo pelo qual a maioria dos pais e os jovens fazem uma viagem como essa no segundo ano do ensino médio, não no terceiro, é por causa da É. volta, né? Então eu tendo voltado no terceiro ano, concluindo os estudos, eu não precisaria voltar aqui e fechar o terceiro ano novamente. Então aí você tem que fazer todo um processo de, vamos dizer, legalização, né, dos documentos, Convalidação. de conseguir isso, de validar, né? Validar o que eu fiz lá para aqui, né? Então, e aí é um processo totalmente burocrático, é relativamente simples, só né, preenche um pouco de tempo nas nossas vidas depois. E eu lembro até que imediatamente depois de ter voltado, eu inclusive me candidatei para umas vagas de emprego aí relacionadas a falar inglês. E eu consegui a vaga as duas vezes, mas eu não consegui efetivamente a vaga porque eles chegaram e falaram, então, dá o seu histórico aí escolar. Ele falou, ó, você é o terceiro ano aqui, tá tudo em inglês. Ela falou, não, mas eu preciso com ele autenticado e com. Eu falei, sério, por favor. Ela falou, não vai dar. E deu no que deu, mas acho que hoje eu tô cursando o ensino superior, né? Hoje eu tô, se Deus quiser, para me formar agora no bacharelado em geografia aqui na Unesp de Rio Claro. E acho que se não fosse, na verdade, apesar de eu ter conseguido, se não fosse a bênção da burocracia lerda brasileira, talvez eu não estaria agora cursando o ensino superior na faculdade dessas, que também é uma experiência
eu diria até de certa forma análoga ao intercâmbio, de que eu tô, né, estava, no caso, cursando o ensino superior em outra cidade e morando sozinho, basicamente nos mesmos preceitos aí, de que, de novo, eu estou buscando educação, eu estou num lugar que eu não tenho contato direto com os meus pais, eu não posso simplesmente falar mãe, quero colo e pegar um ônibus ou pagar um Uber e ficar encostado enquanto ela faz cafuné. E você tem que lidar com a vida, apesar de hoje, né? Acho que pra gente seja até mais fácil, porque eu lembro, eu fico pensando, na verdade, eu imagino como que seria para alguém como você, ou até como gente antes de você, que inclusive já fazia isso, né? Mas você ir para um lugar como esse, fazer uma viagem dessas e você ter a incapacidade de fazer qualquer contato com os Aham. familiares, né? Então, quando eu fui, a gente tinha internet, a gente fazia o Skype toda semana. Então, isso também é Sim. um baita de um privilégio para os dias que a gente Uhum. está, né? Agora, você imagina aí uns 40, 30 anos atrás que o povo ia e Nem nem carta, né? carta. Telefone era muito caro, não podia ficar telefonando. E aí é tipo carta mesmo, né? Matava a saudade pela carta. É, Pela carta com aquela demora é. gigantesca ainda, né? Não sei nem quanto Acho que tempo uns 15 que dias. demorava, mas enfim. Olha, Para ir depois para voltar, eu né? vou pagar um mico aqui antes de falar como foi você chegar lá. Foi a gente levar você para o aeroporto e nós chegamos com as suas malas imensas lá. E aí tinha uma fila, porque estava indo uma galera viajar, né? O aeroporto estava lotado a beça. E aí eu e o pai querendo te ajudar para você é, despachar suas malas, tal. E aí chegou uma pessoa e falou: quem que vai viajar? Aí nós falamos: é ele. Então dá as malas para ele. E a gente ficou: não, mas nós queremos ajudar. E aí ele falou assim: então, mas quando ele chegar no destino dele, tem alguém que vai ajudar ele? E aí a gente não tem. Então ele vai assumir desde aqui. E aí quando você pega aquelas duas malas e vai lá despachar, começou a ficar esquisito. Mas tudo bem, você despachou as malas, voltou pra gente, nós tomamos um lanche. Aí você disse assim: agora eu quero ir. E a gente tem uma foto sua, assim, bem no embarque, né? Estava com um blusão vermelho. Aí a gente tira aquela foto com você, Fone de você vai ouvido, embora. É, cabelão. você vai embora. Aí eu e o pai ficamos ali, olhando aquele placar, para quem já foi no aeroporto, sabe aquele painel que os voos vão subindo, né, e vão ou descendo, e vão desaparecendo. E a gente olhando lá seu voo, a gente olhando seu voo, e a gente não foi embora do aeroporto, a gente ficou lá até sumir o voo para Washington, porque você foi para Washington, fez escala lá, até assumir o voo de Washington. E aí, quando nós vimos assim, nós olhamos um para o outro e falamos: já era. Aí, já era. E agora? Né? E agora? Agora voltamos chorando para casa. Foi isso que aconteceu. Eu e o pai voltamos chorando. E assim, o cachorro não entrava no seu quarto por um tempão. Então, esse foi o impacto. Eu lembro que você foi acho que foi numa sexta, né? Chegou lá no sábado e acho que foi isso, porque a gente estava num curso de noivos e aí assim o celular na mão, até que você falou, cheguei no primeiro destino, tal, e a gente naquilo, né? Mas antes de você falar isso, olha, o Marcinho está fazendo uma pergunta aí. Qual foi o maior impacto e a discrepância de cultura? Marcela, quinta-feira, vou conversar com a Marcela. Bom, acho que o maior impacto foi, assim, no geral, acho que uma coisa que você vai para um lugar como esse, ainda mais pelo tempo que eu fiquei, acho que quase um ano, né? 9 meses 9 meses. inteiros, mais alguns dias. Você, eu não sei se necessariamente assim, mas acho que você vai querendo, você volta, no caso, querendo que as coisas sejam remotamente parecidas com aquilo, né? Então, o povo de lá, apesar de muita coisa que a gente fala do povo americano, ainda mais ali daquele uma região fortemente principalmente rural dos Estados Unidos, com uma densidade populacional Fala o minúscula. nome do lugar. O estado era Virgínia Ocidental e
Na verdade, a gente ficava no meio de 3 condados ali, a cidadezinha menos do que eles consideram efetivamente uma cidade. Eles têm uma nomenclatura muito engraçada com relação às cidades, mas tecnicamente a cidade que a gente se localizava tinha 75 pessoas. Então, e não é 75, sabe? Igual a gente fica pensando aqui assim, é São Paulo, não sei quantas, 200, Araraquara, 200 mil pessoas, mas a gente sabe mais ou menos o tamanho do lugar, que assim, a gente sabe que está tudo mais ou menos concentrado. Agora são 70 pessoas ali num raio de, eu vou chutar, uns 13 Sim. quilômetros. Então é muita terra para pouquíssima gente, sabe? E mal, assim, eu lembro uma situação onde eu cheguei a encontrar os vizinhos, que foi comigo e com o mexicano. Quando a gente estava meio que se aventurando, porque o mexicano sabia dirigir. E acho que eu não falei, mas eu morei com o mexicano e com a nossa anfitriã americana. E, e a gente sempre chegava ali no nosso corredor, mais ou menos, né? Onde a gente tinha ali a estradinha que dava na nossa casa. Só que ela seguia mais um pouco, e a gente nunca foi pra lá. E aí a gente tava aquela molequice, assim, os dois lá, tudo solto, já tava acostumado. Falou, vamos ver o que tá ali no fundo. Aliás, eu vou de ré, vou fingir que eu tô, tipo, manobrando o carro. Aí a gente chegou, foi indo de ré, e a gente começou a olhar e falou, nossa, só tem assim, era só mato. E aí tinha um trailer lá pro fundo. E aí quando a gente conseguiu, assim, quando a nossa visão meio que percebeu, conseguiu discernir que tinha uma casa lá pro fundo, um trailerzinho. Saiu uma velha e começou a dar uns berros e eu falei, acelera mexicana. Vambora. Então, esse foi o contato que eu tive com os meus vizinhos. Eu fiquei muito amigo com dois caras que eram do meu ano. E eu cheguei aí à casa de um deles, aliás, de três rapazes. Eu cheguei na casa de dois deles. E super receptivo, eles e as famílias e todo o pessoal da escola. Teve uma bajulação até, eu lembro, no primeiro dia que eu cheguei lá, que o povo ficou me perguntando, parecia que eu era um alienígena, o povo achou super estranho que eu ouvia Iron Maiden, que eu conhecia Britney Spears, esses negócios, o povo achando que eu ia, sabe, chegar lá dançando samba com um tantã na mão, e eu tô lá falando que eu gosto de rock lá, umas coisas assim, o povo achou super. O povo achou que eu também não ia saber falar, Aham. e eu tava lá falando super bem, o povo tava me entendendo. Óbvio que no começo, o sotaque de lá foi bem complicado de eu absorver, né? Mas eu acho que o fato de eu ter ficado lá direto e ter me imergir, Feito a imergir, imersão. me submergir na A imersão. isso, de eu ter feito uma imersão legal, eu consegui me adaptar relativamente rápido. Acho que em um mês, assim, eu já estava basicamente falando igual a eles, apesar de eles falarem, né, eu entendo eles, eu tô achando que eu tô falando igual, só que eles chegavam e falavam, pô, você tem maior sotaque de estranho, sotaque de nova-iorquino, cara de bosta. Eu falei, meu Deus, eu nunca nem ouvi povo desse lugar falando, então. E eu acho que choque de cultura é comida. Sim. Principalmente a comida. Porque acho que a comida é uma coisa que é assim, é toda hora, né? Todo mundo come todo dia, várias vezes. Então, quando você tem basicamente arroz, feijão, macarrão, alguma carne, umas duas, uma vez por semana. E aí você chega lá e é tipo carne 4 vezes por semana, nunca arroz, nunca feijão. O povo acha super. Arroz e feijão, então, também, nossa senhora, acho que eu vi uma vez e foi quando eu fiz comida. E, mas assim, no geral, apesar também de todo ter aquele negócio de que o povo fala que a comida é super industrializada e isso, aquilo, é, um dos benefícios no final das contas por ser uma região relativamente rural de lá é que você tem também produtos com relativa pureza, né, na produção, não contém muitos Aham. agrotóxicos, apesar de e também não serem necessariamente locais. Tem também uma questão da rotatividade sazonal, né? Então, dependendo da temporada, da estação que tá, tem uma certa abundância de uns produtos, tem uns que nem dão em determinadas épocas do ano, né? Principalmente no inverno.
Mas também porque no final das contas, boa parte do povo daquela região é muito descendente de italiano, né? Então, bastante macarrão, vários, inclusive uns tipos, uns molhos, muita culinária com tomate, com carne moída. Muito gostoso, muito saboroso que eu comi numas reuniões lá, nos encontros que teve, enfim. Mas definitivamente o que mais me ficou mais gritante para mim, assim. Ai, uma coisa que eu gostaria de deixar sinalizado aqui, que quando a gente foi fechar esse intercâmbio e tudo, nós fomos, o Fernando estudava na escola de aplicação da USP, e nós fomos conversar lá com a coordenação que matérias seriam interessantes ele cursar para que essa convalidação na volta fosse possível. É isso que as pessoas têm que observar também. Não é só chegar lá e fazer matéria tranquilinha, assim, eu vou fazer culinária, vou fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E depois, quando chega aqui, as matérias têm que bater com as daqui, né? E aí, se não tem uma grade mínima, a pessoa tem que fazer o terceiro colegial novamente, né? Então, eu queria deixar esse toque para quem vai no terceiro. Por isso que muita gente vai no segundo ano, porque daí no terceiro você corrige isso. Eu não conheço muita gente que vai no terceiro ano. Então, para quem vai no terceiro ano, é bom observar isso para poder a convalidação dar certo. Como que foi assim estudar lá? Eu lembro que a gente tinha uma exigência com o Fernando de notas boas, como a gente tem até hoje, né? Eu tenho a senha dele, tinha a senha dele lá e olhava, entrava lá para olhar se ele tinha frequência, se ele tinha nota, né? Fazia um acompanhamento à distância, né? Como que foi isso para você, assim? Como que era, assim? As classes eram fixas? O professor tem a sala fixa e vocês aqui rodavam? Como que é a diferença um pouquinho daqui do Brasil? Ó, então, primeiro que o modelo que eles têm de ensino médio, né, de high school, ele começa um ano antes, né? Eles têm 4 anos de ensino médio, enquanto a gente aqui no Brasil tem 3. Então começa que você, né, quando você entra no ensino médio mais juvenil, mais imaturo, né? E eu acho que, na verdade, para eles isso influencia mais, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na escola, eu lembro naquela segunda de manhã, teve uma colega que fazia algumas matérias comigo que ela me mostrou a escola e foi um negócio super rápido, porque ela mesma estava tendo aula, então ela não podia gastar muito tempo me mostrando na escola. A coordenadora precisava fazer aquele negócio de urgência, que eu já vou falar o que que é, então eu também não podia ficar muita lenga-lenga. E eu completamente perdido naquelas estradas curva, quase com um gorfano da janela para fora no caminho da escola, não ia lembrar nada do layout daquela escola. Mas quando os alunos da escola dos Estados Unidos, eu imagino que, né, em geral, eu não sei se isso aplica a todas as escolas, o sistema de educação americano como um todo, mas quando você entra no ensino médio, você precisa escolher o que você vai tirar desse ensino médio, mais ou menos. Então, cada matéria que você cursa no ensino médio, você ganha um crédito dessa matéria, que você cursa, você fecha ela, né? Então, ela tem a duração do ano. Então, vamos supor, se em um ano você se matriculou lá, você escolhe as matérias, que é uma coisa também diferente da pelo menos 90% das escolas que eu já ouvi falar aqui no Brasil. Então, você chega lá e você senta e fala, ó, no primeiro ano eu vou pegar inglês e vou pegar matemática, beleza. E quando você terminar o primeiro ano, você vai ter um crédito de inglês e um crédito de matemática. Aí, o que isso influencia? Quando você vai ir fazer uma prova para o ensino superior, quando você vai submeter fazer a sua matrícula, você precisa de um mínimo de Certo. créditos. E aí isso varia para o curso que você quer escolher. Então, um cara das exatas, ali, uma engenharia da vida, ele vai precisar ter lá os 4 créditos de matemática, então você precisa cursar matemática os Certo. 4 anos do ensino médio. Você precisa ter, sei lá, 2 créditos de línguas, você precisa ter 2 créditos adicionais de ciências também, então, sei lá, você pega um ano de física e um ano de química,
E, enfim, e aí quem faz artes, você precisa de 4 créditos de artes, e aí você precisa de 2 créditos de inglês, 2 créditos de matemática, enfim. E aí eu cheguei lá, né, quando a coordenadora da escola chegou, pegou e falou, vamos ver as matérias que você quer escolher, a gente já tinha meio que Aham, planejado o que eu ia aham. fazer, aí eu escolhi, beleza. E, e aí ela tava falando, nossa, Fernando, surpreendente isso aqui, viu? Porque eu tô olhando os seus créditos e você tem todos. Aí eu fiquei, como assim? Aí então, normalmente, você consegue 4 créditos para cada matéria no ensino médio. Então é um por ano, 4 anos, 4 créditos. Só que, pelo menos o jeito que a nossa escola funcionava, você meio que fechava uma matéria, você tinha uma nota do Certo. trimestre, né? E a gente fazia também todas as matérias, todos os Certo. anos. A gente não tinha essa de Aham. escolher. Então, a coordenadora foi olhar, então, 3 trimestres ao longo de 2 anos, aliás, 4 trimestres, né, ao longo de 2 anos. Então, eu tinha 20 créditos de todas as matérias. Ela falou, Fernando, você pode escolher a faculdade, o curso que você quiser. Assim, legalmente, nessa questão de crédito, não tem o que eles fazerem. Você pode ser aceito em qualquer curso. Ah, Mas aí, para você ser aceito numa faculdade, é um certo. pouquinho diferente. Aí tem também a questão de prova, enfim. As salas, elas são separadas por matérias. Então, cada professor, pelo menos também na escola que eu frequentei, cada professor tem a sua sala, ele tem uma grade de certas matérias que ele dá ao longo do dia. São os alunos que vão para as salas e não os professores que vão para... Que muda. Os professores basicamente fica lá o dia inteiro, não tem troca de sala, não tem nada. E as salas são por Certo. matéria, então, de novo, um aluno pode começar cursando lá o primeiro e o segundo ano, ele faz matemática e depois muito mais. Enquanto tem um rapaz que pegou, por exemplo, no uma matéria lá que coincide, então, do segundo e do terceiro ano, então às vezes tem gente do segundo e do terceiro ano que se encontram na mesma sala, gente de idade, de anos diferentes, tem algumas matérias que tem gente de todos os anos que pode entrar, então aí tem gente que não pegou antes, aí pega no Tá. último ano, e aí tem gente do primeiro ano do ensino médio, lá, de 14, 15 Ah, anos, e tem gente de 18 anos que está para ser da escola tá. também fazendo. Então, essa parte é interessante. Mas, assim, que eu me lembre também, no final das contas, você fica um pouquinho recluso, assim, em ficar meio que interagir com o povo do seu ano, né? Então, aí, óbvio que você conhece gente fora do que. Então, normalmente, né, você tem aquelas. Como era a escola aqui no Brasil que eu estudava, você tinha 2 salas de 30 pessoas, você meio que conhecia muito bem as Certo. 30, as 30 pessoas ali da sua sala, e as outras 30 você tinha algum, sabe, se não era já seu amigo antes, que não teve alguma troca de sala, você não ia Certo. interagir muito. Ou eu não interagia muito, pelo menos. E agora lá era, por exemplo, se um ano tinha 60 alunos, eventualmente você ia conhecer, você ia estar numa salas assim, com 10 alunos de cada vez, você tinha 6 aulas ao longo do dia, então você meio que interagia com todo mundo do seu ano. Certo. E aí, né, como eu escolhi também eu não escolhi lá uma coisa muito centrada num lado um pouquinho mais exato, um pouco mais artístico, um pouco mais biológico da coisa. Eu fiz várias matérias de vários tipos, então eu meio que realmente consegui entrar em contato com todo mundo do último ano, mais ou menos conhecia todo mundo. Agora, de olho, de nome, eu lembro de pouquíssimos, só os que eu tinha Uhum. mais contato mesmo. E foi bem interessante. A escola também, o jeito que funcionava lá era mais uma facilidade do que só uma escola, né? Então, tem muitas escolas que têm alguma coisa de esporte ou outra, lá eles têm, né, o equipamento Certo. completo. E aí, questão de campo de futebol americano, que serve também para um campo de futebol, com equipamento, toda uma facilidade de academia, com peso e todos os equipamentos, uma quadra de basquete, com também vários tipos de equipamentos olímpicos, uma pista de corrida,
em questão de laboratório, tinha laboratório de química, de física, equipado com todo tipo de composto e derivado e Seu sei lá o microfone tá quê. raspando de novo. Ué, oh meu Deus, eu esqueci de não deixar ele encostar na barriga. E ainda em específico, no meu caso, aquela escola que eu estudava, ela tinha o que eles chamavam de centro técnico. Com aquele centro técnico, eles conseguiam fazer um tratamento especial para as crianças que tinham algum tipo de necessidade diferenciada para cursar a escola. Mas também eles tinham algumas opções para matéria nos últimos anos que eram mais viradas para que eles falam um trade, né? Seria como se fosse um ofício, né? Então você consegue fazer umas aulas assim, sabe, uma introdução à mecânica, uma coisa de culinária, que foi o que eu fiz, que não é só, sabe, como cozinhar, o cara te mostra todo como gerir um restaurante, os custos iniciais, coisas super interessantes, quais tipos de negócio, além de apenas abrir um restaurante, que você consegue fazer com culinária, enfim, das mais variadas opções. E é mais ou menos isso. Foi uma experiência bem interessante, bem diferente do que a gente tem aqui. A gente assiste muito filme americano, né? E a gente vê aquelas formaturas e geralmente, né? A formatura do ensino médio, né? E a gente tinha uma expectativa a respeito disso, de algumas coisas que aconteciam lá. E aí a gente fica pensando que aquilo acontece só no cinema, né? Só nos filmes, e é um negócio real, né? Foi uma real. O Fernando tem uma boa experiência da formatura, né? E até com aquela questão de ser o centro da festa lá, o casal que foi escolhido para ser o rei e a rainha do baile lá, né? Que você e a Marley foram os dois. Você podia contar isso pra gente, mas também falar o nome da escola. É, a escola chamava North Marion High, que ficava lá no condado de Marion, bem enfiado lá. Eu vou arriscar em falar que é ali na região centro para noroeste do estado. Não, a reta final, acho, do curso lá, do estudo lá, foi muito legal. Parece que tanto os professores já tinham capacidade suficiente para perceber que eu já sabia discernir quem que era o povo do último ano que estava cursando as matérias, quem que estava bem, quem que não estava. Então, chegou a um ponto que a gente estava tudo meio que de saco cheio. Os professores também, evidentemente, estavam de saco cheio. E o último dia é meio que um festão. Nenhum professor dá aula direito e você fica lá, você fica conversando, fica trocando ideia, o povo fica lá, que cor de vestido você vai usar? Nossa, vamos colocar o vestido combinante. Nossa senhora, no meu terno eu vou com uma rosa, eu vou colocar uma tulipa. Nossa, eu vou pegar um girassol lá da fazenda, eu vou colocar um negócio de trigo. Pô, teve uma rapaziada, né, de novo, interior rural dos Estados Unidos. Teve, acho que uns 3 rapazes que eles foram de trator pro último dia de aula, e aí tem lá o estacionamento dos alunos, tinha os caras. Eles não tiraram racha, né? Mas eles ficavam lá ligando e sentando o pé no motorzinho, fazendo o trator gritar. E em geral, né, filho? Aí, aquele dia pra mim, eu tirei várias fotos que eu tenho um salvo em algum lugar. E ocasionalmente, eu não sei se tá num drive meu, no Google Fotos, que eu nunca consigo achar quando eu quero. Sua máquina Mas eventualmente eu acabo achando. Na sua máquina fotográfica. Provavelmente, mas tem algumas que eu lembro que eu tirei com o celular também. Tem umas que eu lembro que tipo, algumas pessoas tiraram pra mim. Acho que não foi com o meu celular, eu salvei em algum canto.
E aí eles têm o prom, que eles chamam, né? Que é uma festa de formatura, ou baile de formatura, no caso. Então depois efetivamente da formatura que a gente teve também com... já esqueci o nome daquele chapeuzinho Capelo. meio estranho lá, com aquele... O capelo, a gente jogou o capelo tudo pra cima, lá no meio do ginásio. Teve lá todo o negócio de que eu tenho grudado ainda, eu deixo na maçaneta do meu quarto, mas dependendo das suas notas ao longo do ano, das matérias que você pega, você ganha, né, o que eles chamam de honras. E aí, dependendo das suas honras, você ganha uma fita diferente, né? É uma corda, assim, amarrada, e aí elas têm várias cores, tem vários tipos de fita. E aí eu tenho uma fita, acho que é a fita azul, que é de quem tirou... seria o 10 ou 9, acho, em todas as matérias, então, ao longo de todo o ano. E que só não deu para tirar tem uma fita azul plana, que se eu não me engano, que é a de fato, acho que acho que a que eu peguei é do 9. A do 10 é porque acho que foi no segundo ano de ensino médio, eu me descuidei um pouco em português, e aí eu fiquei com a nota vermelha por um semestre, fiz recuperação. E por conta disso, do histórico, foi no Brasil, mas é o seu histórico. Então a fita reta azul você não pode ficar, mas a trançada é sua. E aí tinha um povo que tinha uma fita amarela, uma fita dourada, né? Então tinha a corda amarela, tinha a fitinha dourada, tinha um povo que tinha uma corda verde, que era do povo que fazia as matérias do ensino técnico lá, fazia a coisa de mecânica, enfim. E aí tinha gente que vinha quase com um cachecol de fita, né? Que tinha coisa beça, que é o povo que super envolvido. E aí também, né, naquela mentalidade de eu tô aqui, vamos fazer o que tem, eles foi se arquitetando, e que eu saiba, pelo menos, inclusive, foi meio que totalmente conduzido por alunos, não foi um esforço de algum professor, assim, nada, mas houve uma dança, né, uma apresentação dos formandos. E era uma coisa totalmente voluntária. E aí eu, né, meti a cara, o mexicano que estava morando, estudando comigo, falou também que ia. Eu vou dançar lá na frente dos pais de todo mundo, vamos ver qual que é. E aí uma moça bem amiga também que dançou comigo lá, então a gente fez a dança em casais. A gente teve vários ensaios, acho que foi 1 mês e meio de ensaio toda semana, que a gente ficava 2 horinhas depois da escola lá, e aí eu lembro que fazia todos os negócios, e aí eu ia dançando lá pro tênis que eu fazia também depois das aulas, era bem divertido. E aí o povo que dançou tinha o povo que se candidatou a dançar, os voluntários a dançar. No final, tinha um grupo ali, tinham vários buquês, né, que eles fizeram com presentear, mas foi meio que sorteado. Eles jogaram os buquês lá de forma totalmente desorganizada lá, e aí cada dupla foi pegar, e acho que isso foi uma semana antes da formatura. A gente pegou o buquê, mas a gente não sabia o que tinha dentro. A questão é que tinha lá, acho que 2 rosas dentro, e podia ou não ter a coroa do rei e a da rainha, cada um dos buquês. E deu a sorte que eu e a minha companheira de dança, nós dois conseguimos a coroa, então eu fui o rei e ela foi a rainha. Normalmente você acaba você pode, dessa forma, né, você pode ter uma dupla é uma moça que é a rainha, e em outra dupla, em outro casal, não é tem um que rapaz que é o necessariamente rei. ser. Mas a gente ainda... Isso, não é necessariamente o casal que ganha, mas a gente deu essa sorte grande. E foi bem legal, foi muito interessante. Daí, né, aí a diretora falou meu nome errado, mas tudo bem, porque acho que não... Que eu me lembre, o mexicano e o chinês, que também estava presente naquele ano. O chinês foi como estudante do segundo ano do ensino médio. Fomos os primeiros intercambistas a efetivamente fazer um estudo lá naquela cidade, naquela escola. Mas apesar de tudo, muito, muito bem recebidos, muito, muito hospitaleiro o povo de lá, muito, muito divertido, muito amistoso.
E alguém fez uma pergunta Ah, de A amizade. Luizinha Ó, pôs sobre aqui. Ai, como foi para você em questão de amizade? falou Já ouvi como falar que foi. eles não são tão fiéis com amizade como aqui. Ó, é, falar que teve uma vez que eu fui na casa de um dos colegas, de um dos amigos que eu fiz, e, e o irmão desse rapaz, o rapaz que eu fui efetivamente da casa dele, tava no grupo de tênis comigo e a gente tava conversando, que eu adoro videogame, os negócios, nananana, e evoluiu a conversa, sabe? A gente já tava se encontrando basicamente todo dia por causa do. Eu jogava tênis lá, mas não jogava muito bem, mas jogava porque era muito divertido. Ia torcer também para quem jogava bem nos jogos. E eventualmente chegou uma conversa do cara falou: Ó, você não vem lá em casa, vamos jogar, pá, parece que você gosta. Eu falei: Não, com certeza, vamos arranjar isso aí. E aí num dia eu voltei com a mãe dele que levava e trazia, voltei com ela e ele no carro. Chegamos lá. E o irmão dele era do meu ano. O rapaz, acho que ele estava no segundo ano do ensino médio, indo pro penúltimo. Agora acho que ele já está formado. E o irmão dele fazia algumas matérias comigo, tal, um cara super engraçado. Também foi um dos caras assim que meio que me apresentava o povo, que chegava lá, me explicava algumas coisas. E aí o cara chegou assim, e aí viu que a gente tava jogando videogame, e ele falou: Fernando, você não quer fazer alguma coisa um pouquinho mais legal? E eu falei: Como assim? O que que você tá. Como assim? Aí você já deu. Já usou uma arma antes? Eu falei: Pô, cara, eu nunca fiz isso. Aí ele: Você tá afim? Aí eu falei: Ó, eu estaria mentindo pra você E descaradamente se eu não. dissesse que não. Aí ele falou: Então vem cá. Daí ele foi lá, a gente fez, pá, beleza. Brincamos lá, hahaha. E aí dá aquele sentimento assim de: Nossa, fiz alguma coisa errada, né? Nossa, o que É. que vai acontecer? E eu lembro que o pai dele, óbvio, depois que ele foi me falar esse negócio, mas o pai dele era um funcionário do FBI, da sede lá da Virgínia, ele fazia o trabalho remoto, ocasionalmente ele ia lá pra Virgínia, que é ali do lado. E o pai dele tinha chegado, a gente fez todas essas Letícia aí, acho que era umas 3 4 horas da tarde. O pai dele chegou, era em torno das 5 horas. E eu lembro que aí a gente já tava de novo jogando videogame, conversando de umas coisas. Aí o cara chegou, ele encostou naquela poltrona assim, bem igual o filme americano mesmo, reclinável, ele colocou os pés pra cima. Ele falou: Então, eu recebi aqui uma notícia de que a gente vai ter que expulsar aqui um certo brasileiro de novo por fazer bagunça. E aí eu comecei só frio já, né? Eu falei: Meu Deus. Aí ele falou: Não, legal que você nunca tinha feito isso, Fernando. Eu falei: Nossa, longe disso, isso não tem nada nem parecido com isso do lado do meu vem. Ali ela: Não, fica sossegado aqui, que seja o que você fizer, o que você fizer, a gente não vai te dedar, a gente não quer que você vá embora antes de que você tenha terminado o que você veio fazer aqui. Então, esse negócio, assim, de amizade infiel, assim, de Não falsidade, eu teve, né? não, eu não vi nada. Eu fui eu mesmo, eu mostrei quem eu era, acho que igualmente o pessoal de lá que eu, que eu cultivei uma certa afinidade também fez a mesma coisa, e eu levei umas amizades que eventualmente eu conversava até por mensagem, assim, em certas ocasiões e tal, agora nem tanto, mas que é um povo que com certeza, se surgir a oportunidade de eu voltar lá, eu com certeza adorarei de ver onde que esse pessoal tá e talvez até conversar lá, não sei. Nós já vai Mas é. fazer. Falta só 5 minutos, então eu vou, para quem está aqui acompanhando a gente, no final do intercâmbio do Fernando, eu e a Maria Paula fomos encontrá-lo com ele, fomos encontrar com ele lá, buscá-lo, né? Ficamos uma semana com ele na casa que ele morou, a gente chegou a visitar a escola também, fomos muito bem recebidos, foi muito legal. Foi uma experiência para a família, eu acho que foi uma experiência para nós aqui, que ficamos aqui. A gente ficava acompanhando todo o processo dele lá.
E a gente teve, o legal é isso, a gente teve a oportunidade de conhecer a pessoa com quem ele ficou, a escola, tudo. Então, para nós que ficamos aqui, foi uma experiência muito positiva, né? Faria tudo de novo, faria mais, né? Ainda vamos fazer ainda, né? São outros agora, outras questões. Que nem na quinta eu vou conversar com a Marcela, que é um pós-doc, né? É um outro tipo de estágio e tal. Então, para quem esteve nos acompanhando aqui, a gente está falando sobre intercâmbio. O Fernando fez o terceiro ano do ensino médio, que chama aqui, mas lá deve ter outro nome, nos Estados Unidos. E a, essa experiência foi rica para a gente aqui e para o Fernando também, né? Como ele falou lá no começo, ele cresceu muito, ele foi um menino e voltou um homem, né? E isso também deu esse deslanche para ele estar nessa nova empreitada. Agora, acho que foi assim, uma coisa muito boa que aconteceu, né? Eu acho que... Fernando, para a gente encerrar aqui, valeu a pena? Acho que não tem nem o que falar, né? Mais do que valeu. Acho que se qualquer um tiver a oportunidade, acho que não tem nem o que pensar, tem que falar sim só. Então, eu quero te agradecer por ter compartilhado essa experiência aqui comigo. Essa live vai ficar aqui no IGTV do Instagram e vai lá para o meu canal do YouTube, Isabel Bossi. E se você conhece alguém que está em dúvida e quer saber um pouquinho sobre o intercâmbio do ensino médio, segue lá meu canal lá e fala para assistir essa live aqui que foi show, tá bom? Na quinta-feira, então, eu vou conversar com a Marcela Albuquerque, que fez um estágio na França no tempo da pandemia. Ela vai contar pra gente, além dela ter que enfrentar a língua, né? É pós-doc, tudo bem, pós-doutorado, é um nível mais elevado, mas ela chegou lá e aí a pandemia se instalou. Então ela tem uma outra visão também que ela vai dar para a gente de estar aí fora. Fê, obrigado de você ter aceitado fazer essa live aqui comigo, né? Eu gosto de falar de assuntos legais com gente legal. Obrigado por vocês que ficaram com a gente aqui até no fim, tá bom? E espero vocês na quinta-feira, às 19h30, aqui mesmo, tá? Tchau, beijo!